A camisinha masculina é um método que, além de evitar uma gravidez, também protege contra várias doenças sexualmente transmissíveis, como vírus da imunodeficiência humana, clamídia ou gonorreia. No entanto, para garantir esses benefícios precisa estar bem colocada. Para fazer isso, é importante seguir os seguintes passos. Confirme se a camisinha está dentro de prazo de validade e que a embalagem não está danificada com rasgões ou furos. Abra a embalagem com cuidado sem utilizar os dentes, unhas, facas ou tesouras. Segure na ponta da camisinha e tente desenrolar um pouco, para identificar o lado correto. Caso a camisinha não desenrole, vire a ponta para o outro lado. Coloque a camisinha na cabeça do pênis, apertando na ponta da camisinha para impedir a entrada de ar. Desenrole a camisinha até à base do pênis e depois, segurando na base do preservativo, puxe ligeiramente a ponta para criar um espaço entre o pênis e a camisinha. Aperte bem o espaço criado na ponta da camisinha para retirar todo o ar. Após a ejaculação, deve-se retirar a camisinha com o pênis ainda ereto e fechar com a mão a abertura para evitar que o esperma saia. Depois, deve-se dar um pequeno nó no meio do preservativo e jogar no lixo, pois para cada relação se deve utilizar uma camisinha nova. A camisinha também deve ser utilizada durante o contato do órgão genital com a boca ou com o ânus para evitar que estes órgãos sejam contaminados com algum tipo de doença. Existem vários tipos de camisinhas masculinas, que variam de tamanho, cor, espessura, material e até de sabor, podendo ser facilmente compradas nas farmácias e alguns supermercados. Além disso, as camisinhas também podem ser adquiridas nos postos de saúde gratuitamente. Veja quais são os tipos de camisinha e para que serve cada um. Assista o vídeo seguinte e confira todos estes passos, para usar o preservativo corretamente. Como colocar a camisinha corretamente. 273.000 visualizações. 7.000 inscreva-se. 5 erros mais comuns na hora de colocar a camisinha. Segundo várias pesquisas, os erros mais comuns relacionados com o uso da camisinha incluem 1. Não observar se existe enganosa, embora este seja um dos passos mais importantes na hora de utilizar a camisinha. Muitos homens esquecem de observar a embalagem para verificar o prazo de validade e procurar por possíveis danos, que podem reduzir a eficácia da camisinha. O que fazer? Antes de abrir a camisinha é muito importante confirmar o prazo de validade e verificar se existem buracos ou rasgões na embalagem. Além disso, nunca se deve abrir a embalagem utilizando os dentes, as unhas ou uma faca, por exemplo, pois podem furar a camisinha. 2. Colocar a camisinha muito tarde. Mais de metade dos homens coloca a camisinha após ter iniciado a penetração, mas antes de ejacular para evitar uma gravidez. No entanto, esta prática não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis e, mesmo que reduza o risco, não evita completamente uma gravidez, pois o líquido lubrificante liberado antes do esperma também pode conter espermatozoides. O que fazer? Colocar a camisinha antes de qualquer tipo de penetração e antes do sexo oral. 3. Desenrolar a camisinha antes de colocar. Desenrolar a camisinha completamente antes de a colocar dificulta o processo, e pode resultar em pequenos danos que aumentam o risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis. O que fazer? A camisinha deve ser desenrolada no pênis, desde a ponta até à base, permitindo que fique bem colocada. 4. Não deixar espaço na ponta da camisinha. Após colocar a camisinha é comum esquecer de deixar um espaço livre entre a cabeça do pênis e o preservativo. Isso aumenta as chances da camisinha estourar, especialmente após a ejaculação, quando o esperma preenche todo o espaço livre.
O que fazer? Após desenrolar a camisinha no pênis, deve-se segurar o preservativo na base e puxar levemente na ponta, para criar um reservatório na frente. Depois, é importante apertar esse reservatório para expulsar o ar que pode ficar preso. 5. Utilizar a camisinha sem lubrificante. A lubrificação é muito importante durante o contato íntimo. É por isso que o pênis produz um líquido que ajuda a lubrificar. No entanto, ao utilizar o preservativo, esse líquido não consegue passar e, caso a lubrificação da mulher não seja suficiente, o atrito criado entre o preservativo e a vagina pode romper a camisinha. O que fazer? Utilizar lubrificante para manter a lubrificação adequada durante a relação. Outra opção é utilizar a camisinha feminina que deve ser usada pela mulher durante a relação. Veja como colocar corretamente para evitar a gravidez e prevenir doenças. A camisinha pode ser reutilizada. A camisinha é um método contraceptivo descartável, ou seja, em nenhuma hipótese pode ser reutilizada. Isso porque a reutilização da camisinha pode aumentar as chances de rompimento e, consequentemente, transmissão de doenças e, até mesmo, gravidez. Além disso, a lavagem da camisinha com água e sabão não é suficiente para eliminar fungos, vírus ou bactérias que possam estar ali presentes, aumentando a chance de transmissão desses agentes infecciosos, principalmente os responsáveis pelas doenças sexualmente transmissíveis. Após o uso da camisinha, é recomendado descartá-la e, caso haja desejo de outra relação sexual, é necessário utilizar outro preservativo.